Fala galera, esse episódio aqui é para resumir o que já passou na história, só que eu segui só para engajamento dos episódios. Então aqui vai ter um resumo de todos os episódios que eu já lancei, tudo em um vídeo só. E eu mesmo vou explicar e mostrar o documento. Então fique no vídeo que vai ser muito legal. Temos o primeiro episódio, que é um documento confidencial de 1986, que fala da fundação da CCP, que foi criada em 1989. E criaram alguns experimentos. Eles fundavam experimentos dentro dessa fábrica. E nessa fábrica tinha o primeiro experimento que esse documento fala, o 001, que foi feito um experimento com criança dentro dele. E nasceu esse robô que ele não conseguia raciocinar. E quem quiser saber mais sobre o documento, pode ir lá dar uma olhada, que eu vou deixar na tela. E eles criaram e botaram o filho do fundador dessa fábrica dentro do robô. Isso é louco, mas botaram. E nisso tem a primeira fita cassete, que explica que ele era irracional, que ele não conseguia raciocinar o que eles falavam. Pode falar qualquer coisa pra ele, ele só agia igual um zumbi, não fazia nada, né? E a outra fita só umas regras explicando como funcionava essa fundação. E as pessoas morriam por desobedecer essa regra, porque ela era uma chacina, era muita loucura. E temos um mapa, que é a fundação da fábrica, né? Que a fábrica tem 5 andares. O primeiro andar é o F5, a recepção. O quarto andar não se informa na história ainda, mas vai ser informado no futuro. O terceiro andar é a prisão. O segundo andar não é informado na história ainda também. O primeiro andar é o laboratório. E o F0 não é contado na história ainda. Em breve, na história passando, vai ser contado. Isso aí é a parte 4, episódio 4. Quem quiser dar uma olhada no mapa, né? Pode olhar. E esse fita cassete é os episódios anteriores. Temos 2 fitas antes desse episódio. No episódio 5, mostra a visão de uma pessoa que eu vou falar. Eu já vou falando aqui que é um resumo. Dr. Pierre. É o Dr. Pierre. O Dr. Pierre, ele estava entrando. Pierre, porque é o sobrenome, é a abreviação dele. Quem quiser saber o nome dele, vai na história. Que ele vai andando na fábrica. O episódio 5 mostra a visão dele, só que não deixa explícito. Isso, porque você tem que descobrir a história. Você vendo mais pra frente a história, tu vai ver que é ele. Aí tem uma fita cassete, que é um experimento falando com ele. Ele tava dentro do elevador, muda para a gravação. Quem quiser dar uma olhada, mas eu vou dar uma resumida aqui. Mas quem quiser dar uma olhada, é a parte 5. É a gravação do 001. É o 001 que tá falando com ele. E aqui tem uma carta, no próximo episódio, que é a parte 6, temos a carta de autorização, que eles permitem eles fazerem experimento com animais e robôs. E aí fica sinistro. E no episódio 7 melhora, porque fala de um experimento que é o 167. É o experimento de uma raposa botada dentro de um animatronic, com pele, cérebro, neurônios dele, mas também tem a inteligência do ser humano, porque pegaram a massa cefálica e conseguiram colocar dentro da raposa. Aí ficou um bicho sinistro, ele conseguia pensar, raciocinar, mas ele ainda não foi aprofundado na história. Ainda vem ter mais episódios, aí eu vou aprofundar a história dele. Temos uma gravação perdida também, que é na gravação a parte 8, que mostra umas partes de uma gravação perdida que ainda não foi explicada a história dela, mas mostra algumas coisas. Coisas importantes para a lore da história. A parte 9 já explica a visão do Dr. Pierre, que é o Pietro. O nome dele é Pietro. Pietro, ele é um doutor que foi aquele da parte 5 que entrou na fábrica. Só que ele ficou preso dentro de uma sala e ele não conseguia sair. E tinha muitos experimentos lá dentro, tentando matar ele. Só que aí aqui na história não fala, porque é um suspense, entendeu? Não fala claramente, mas quem quiser ler a carta é parte 9, vou deixar na tela também. O episódio 10, ele fala do autorizamento de fazer cirurgias no 001. Que isso é uma parte muito interessante. Porque o 001 ele não conseguia raciocinar. E era o primeiro experimento. Eles estavam fazendo testes para poder ver se ele conseguia raciocinar. E fizeram muitos testes nele. E na parte 11, só fizeram testes de vocabulário. Isso foi antes de autorizarem. Porque isso foi tipo passado e depois presente. Entendeu? Então aqui teve na parte 11 teve um diálogo, só que ele não respondia, porque ele não tinha raciocínio.
ele era zumbi. Ele só era uma carcaça vazia, ele não pensava, ele tinha pensamento, só que é como se ele estivesse em coma. Ele não conseguia raciocinar, porque deu errado a cirurgia, o primeiro experimento. Fizeram tantas cirurgias nele, que uma hora ele conseguiu raciocinar, que eu vou explicar agora. No livro de Oliver, que é o livro dos experimentos que ele fazia, tem muitos experimentos. Exemplo, 001, 167 e o experimento 1001. 1001 é o experimento que ainda não entrei muito a fundo, mas ele explica porque ele criou esse experimento. Só que depois de um tempo, ele meio que, entre aspas, foi embora, porque não posso falar o nome da palavra, senão o YouTube vai me banir. Mas ele foi de F, né? Foi de F, não tá mais entre nós. Ele morreu, não, eu falei, ai que droga. Tudo bem, ignore. Quem quiser ver o livro do Oliver, vou deixar o vídeo na tela rolando enquanto estou fazendo o treco. No episódio 14, tem um diálogo com um policial e uma pessoa misteriosa que você não sabe quem é, não sabemos. Mas ele dá uma investigação. Não dá pra entender muito bem o que ele quer dizer, mas no futuro, quando os episódios lançarem, vocês vão entender. No episódio 15, ele mostra como tá a fábrica, né? Como tá a visão da fábrica depois de muito tempo. E tá tudo enfaixado. O episódio 16, ele é mais pra mostrar o experimento 001. Como é o experimento 001? É só um episódio pra mostrar ele mesmo. Quem quiser ver, eu vou deixar na tela. Parte 17 é um documento que mostra os gastos da empresa, né? O que eles gastavam. Isso é muito interessante também pra Lore, né? Pra entender. Então é parte 17, vou deixar na tela. E a gravação perdida, que é a parte 18. Essa gravação, a parte 18, ela fala do experimento, que eles fizeram tantas cirurgias, que eu não vou falar tanto de cirurgia, que eu não lembro, eu tenho um problema de lembrar a minha própria história. Mas é que deu certo, a cirurgia deu certo, foi um sucesso e conseguiram fazer ele pensar. E aí, esse é o resumo. Tem só esse de episódio mesmo, não tem muito episódio, ainda vou lançar, eu estou fazendo uma história grande, e uma lore bem grande, que eu tenho um roteiro grande para ele. Então, quem quiser ver os episódios cara a cara e quiser ver, pode ir lá passar e ver na playlist que eu tenho. Quem puder seguir também, agradeço. E eu vou lançar mais episódios semana em dia, eu lanço 4 episódios. 4 ou 3, depende da minha boa vontade de fazer episódio, que é muito difícil. Mas eu faço episódio diariamente. E pretendo fazer muitas temporadas ainda. Eu planejei ainda 3 temporadas, mas eu não planejei mais do que isso, porque eu não sei se vai pegar. Mas se pegar essas 3 temporadas boas, eu vou continuar. E aí eu agradeço. Essa história foi inspirada em muitas coisas, tipo FNAF, Pop Playtime e Angel Engine, que eu me inspirei muito nessas histórias. E é uma história única, então quem puder apoiar o canal aí, poder ver, agradeço. E fica com Deus aí todo mundo, valeu. Fala galera, esse episódio aqui é para resumir o que já passou na história, só que eu segui só para engajamento dos episódios. Então aqui vai ter um resumo de todos os episódios que eu já lancei, tudo em um vídeo só. E eu mesmo vou explicar e mostrar os documentos. Então fique no vídeo que vai ser muito legal. Temos o primeiro episódio, que é um documento confidencial de 1986, que fala da fundação da CCP, que foi criada em 1989. E criaram alguns experimentos. Eles fundavam experimentos dentro dessa fábrica. E nessa fábrica tinha o primeiro experimento que esse documento fala, o 001, que foi feito um experimento com criança dentro